Conheça a Amazon. Compre com segurança, nota fiscal e frete justo para todo o Brasil. Link na descrição. Fala galera, beleza? Canal Compra Segura na área para ajudar você aí a escolher um notebook. Os notebooks aqui eu vou explicando para vocês, tá? Tem alguns que são só para uso normal, navegação, trabalhos de faculdade, escola, trabalho assim, se você trabalha com internet. E tem um ou outro que vai quebrar um galho em alguns games, mas o objetivo desse vídeo não é falar sobre notebooks gamers, tá? Lembrando que estamos em época aí de Black Friday, final do mês. Não significa que esses preços aqui ou que esses produtos são só recomendados para Black Friday, mas sim, se você quer comprar na Black Friday, já fica de olho nesses modelos aí. E como eu não tenho aí ainda estatura no YouTube, eu não tenho condições financeiras, né, de comprar esses produtos e testarem, eu faço baseando-me em pesquisas, avaliações e tudo mais que eu encontro na web e tento fazer o melhor possível. Então, se você quiser me apoiar e me ajudar a crescer no YouTube, se inscreve no canal e ativa o sininho. O primeiro notebook aqui eu pesquisei bastante para encontrar um na faixa dos R$ 1.500. Eu acho que na Black Friday você encontra ele até por uns R$ 1.300, R$ 1.400. É da Samsung, o Essentials E20 com Intel Celeron e 4 GB de memória RAM, tá? Ele vem com uma tela de 15.6 polegadas e um Windows 10. Esse design branco é bem bonito, bem interessante. O que ele vai fazer assim? Para que ele serve? Para games? Não vai rodar nenhum game, tá? A não ser que você jogue games de navegador ou games muito leves assim, mais leve até do que aqueles games como CSGO e tudo mais. Não é um notebook para você jogar um Counter Strike ou para você jogar até um LoL. Vai sofrer muito, não sei nem se vai conseguir jogar, tá? Mas para trabalho, para faculdade, para escrever, para navegar, ele é muito interessante, tem uma tela legal, ele é bonito, então se você estiver num lugar público e tal, ele não representa que não seja um notebook potente, ele parece ser um notebook bem completo, bem interessante assim visualmente. E ele não tem tantas limitações assim para navegação, porque ele tem 4 GB de memória RAM, que é bem interessante. Ele vem com um dual core, tá? Da Intel, que não é tão ruim, mas para navegação ele é perfeito, é interessante. Então não tem muito o que falar de ruim desse notebook. Eu recomendo que se você encontrar ele por R$ 1.400, R$ 1.300, acho que vale mais a pena do que pagar R$ 2.000 se for realmente o seu uso só assistir Netflix, ou navegar, ou fazer trabalhos simples assim, se você não for precisar de muito hardware, muito equipamento, né, peças potentes, não tem por que você gastar mais, ele atenderia bem o uso básico. Então é um notebook bem interessante para o uso básico. Vou deixar o link na descrição do preço mais barato que eu encontrar, e vamos aí para o segundo que eu encontrei aqui. Esse notebook ele é um pouco mais caro. Eu acho que numa Black Friday, se você encontrar ele por 1.600, é bem interessante. R$ 1.500, então é um sonho de consumo. Quais são os pontos positivos dele, né? Ele é muito similar ao notebook que a gente viu da Samsung, só que ele vem com um Intel Core i3 de 7ª geração, que é um processador bem interessante, tá? Ele não é um processador ruim, ele é um processador bem interessante, tem bastante avaliações sobre esse nosso notebook na rede, tá? Você pode ver que tem avaliações positivas e negativas, mas no contexto geral são mais opiniões boas do que ruins, tá? Então é bem interessante por esse preço, tá? Dificilmente você vai encontrar coisa melhor do que isso por R$ 1.500, R$ 1.600. Eu recomendo que se você comprar um notebook, você troque o HD que vem nele por um SSD. Isso com certeza para mim deveria ser uma regra. Eu acho que você deve ter isso em mente, porque dá uma sobrevida assim, dá uma velocidade muito boa colocar um SSD. Esse notebook ainda não é ideal para games, mas ele já vai conseguir rodar um CSGO com muita dificuldade, porque ele tem só 4 GB de memória RAM, mas ainda assim ele consegue, tá? Se você conseguir fazer um upgrade nele e colocar mais memória RAM, então melhor ainda, tá? Mas ele ainda não é ideal para games. Com 4 GB de memória RAM é bem sofrido, mas você consegue rodar alguns joguinhos porque esse processador não é tão ruim. Eu já usei um i3 de 2ª geração com 4 GB de memória RAM e conseguia jogar um CSzinho ali com 40 FPS, 30 FPS, sofrendo bastante.
Então com esse 3 vai ser um pouquinho melhor a situação, mas não é aquela coisa incrível não, porque os 4 GB de memória RAM limitam muito o game, né? Mas para navegação ele é perfeito, ele é bem interessante, show de bola. E aí nós temos um notebook da Dell. Qual que é o ponto principal desse notebook? Ele é muito bem feito, muito bonito, ele tem um preço interessante, só que ele vem com o Linux. Eu recomendo muito o Linux. É um sistema bem interessante, tá? Se você vai navegar, fazer trabalhos e tudo mais, o Linux não vai te impedir em nada, tá? É um sistema operacional que você se acostuma facilmente e tem todas as ferramentas que você precisa. É bem interessante, eu acho que você deveria conhecer, tá? Esse sistema. É bem interessante mesmo. Tem muito preconceito sobre, mas é porque as pessoas estão muito enraizadas no Windows. Mas para navegação, produção de trabalhos e até games, o Linux é bem interessante hoje em dia. Tem muitos games que são compatíveis com o Linux. E temos que falar uma coisa, né? A Dell realmente, eu não sei se você já teve uma experiência ruim com a Dell, mas as experiências que eu tenho com a Dell são muito boas, tá? Eu tenho 2 notebooks bem antigões aí, e já tive a oportunidade de ganhar, assim, um amigo meu falou, tô com esse notebook parado aí e tal, e aí eu peguei dele, e funcionam muito bem, entendeu? Então são notebooks bem antigos aí, que tem uma construção assim bem durável, e me impressiona, porque eu tenho um notebook há 3, 4 anos e não tenho a qualidade assim, que esses notebooks que eu recebi aí, que tem quase mais de 10 anos, acredito eu. Então, a durabilidade é bem presente na marca Dell. Pelo menos no passado era assim e eu acredito que hoje ainda seja. A gente vê também bastante avaliações positivas aqui, tá? E vai ter algumas reclamações de notebook lento, é muito normal quando você compra um notebook, ele vir lento, às vezes acontece, porque a viagem estressa muito o HD. Fisicamente, eu já tive já comprei um notebook, ele veio por transporte e a primeira semana foi sofrida até conseguir entender que era o HD que estava, por questões mecânicas, estava bem saturado, assim, ele não conseguia trabalhar direito. Aí eu formatei, dei um tempo e tal, e as coisas foram estabilizando. Mas se você colocar um SSD, então com certeza vai dar uma sobrevida. Então eu vou deixar o link na descrição também. Esse notebook da Dell eu recomendo com certeza. E para finalizar temos a Lenovo de novo. Esse aqui é um notebook que já vai dar para jogar um game ou outro, tá? Porque ele vem aí com um i5 de 8ª geração, que é um processador bem interessante, e também ele vem com 8 GB de memória RAM. Então sim, você vai conseguir jogar um CSGO, vai conseguir jogar um LoL, Fortnite, esses jogos free, vai conseguir de boa, tá? O que você não vai conseguir fazer é deixar um monte de coisa em segundo plano e jogar esses games, porque ele não tem uma placa de vídeo, ele usa a própria memória RAM do notebook para processar os gráficos. Então, quanto mais você deixar de coisas abertas na sua memória RAM em segundo plano, menos memória RAM você vai ter para fazer esse processamento de gráficos. Então, quando você tem um notebook desses, o ideal é que você deixe no máximo um aplicativo aberto para conversar, né? Você está jogando com amigos, aí você deixa o Discord ou o TS aberto e o jogo aberto junto. Você não vai deixar tipo o Facebook aberto, navegador com 40 abas e aí vários games e aí não tem como jogar. Mas se você seguir isso, né? Eu vou deixar só o jogo aberto e aí um aplicativo no máximo em segundo plano, você vai conseguir extrair o máximo de potencial desse notebook. E o que seria o máximo? Você vai conseguir jogar um CSGO com muito FPS? Não, mas você vai conseguir jogar de modo fluido. Se você pesquisar alguns tutoriais no YouTube, você vai conseguir configurar o seu jogo de modo que ele não trave, que ele fique com ali até 60 FPS tranquilo, porque se você limitar bastante os gráficos, você consegue extrair isso. Esse processador é um processador interessante. Os processadores de notebook, eles se saem bem no CSGO, tá? Quando eles são bons, quando eles têm uma força. Porque o CSGO, por exemplo, ele não usa muitos núcleos. Eu tô falando de CSGO porque é o jogo que eu jogo e que eu tenho conhecimento. Mas no LoL também vai ser a mesma coisa. Você vai ter como extrair bastante FPS aí. Não pra você dizer, eu faço muito FPS. Não, mas pra pelo menos você dizer pros seus amigos que você joga fluido, que não trava, tá? Mas esse notebook ele é focado para navegação e Netflix e essas coisas, e um bônus de que você poderá jogar alguns games com ele. Vamos ver se alguém fala de games aqui, tá? Olha só, a galera elogiando muito, tá? Faria compra novamente milhões de vezes.
Notebook muito bom, faço um uso mais avançado com programas um pouco mais parrudos e mesmo assim funcionou perfeitamente. É aquela coisa, ele não é tão limitado assim, você consegue ir além do que ele poderia entregar, tá? Porque ele tem os 8 GB de memória RAM e tem um processador bem interessante. Esse processador realmente é muito interessante, tá? Então, tem gente falando aqui, ó, 8 cores e 8 CPU. Então, ninguém fala aqui do resultado em games, né? Eu tô procurando, mas acredito que você vai conseguir quebrar um galho aí em alguns games e tudo mais, tá? Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui, tá? Espero que você tenha gostado. Se inscreve aí, ativa o sininho, links na descrição. Muito obrigado pelo apoio. Se tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aí, por favor. Valeu e fui!